Minha irmandade, a paz de Deus. Eu quase morri por causa do homem que jurou me proteger perante Deus. Meu nome é Ana, e a história que vou contar vai além da fé que nos une. É sobre a verdade que se esconde onde menos esperamos, onde a luz deveria ser mais forte. Prepare-se para ouvir como um pilar da congregação, alguém com quem eu me casei, quase me levou ao meu fim. Se isso cutucou algo em você, escreva agora nos comentários. Quero a verdade. Por longos anos. Minha vida foi tecida na fé inabalável da congregação cristã no Brasil. Desde menina, encontrava consolo e direção na palavra. Os hinos que ecoavam pelas paredes de madeira, o cheiro de incenso suave, misturado ao de cera de abelha dos bancos polidos, tudo isso era meu porto seguro. Lembro-me do toque aveludado da capa da minha Bíblia, gasta pelo tempo, e do calor que irradiava dos irmãos sentados ao meu lado, ombro a ombro, em cada culto. Nossa rotina era de muitos: cultos aos domingos e quintas, reuniões de oração que se estendiam pela noite, visitas aos enfermos. Eu vivia e respirava aquela fé. Meu marido, um servo dedicado, era diácono. A voz dele era firme, o olhar sereno, sempre pronto a estender a mão. As irmãs o admiravam, os irmãos confiavam. Ele era o exemplo, o pilar. Mas por trás daquele sorriso tranquilo e da postura impecável, uma sombra pequena, quase imperceptível, começou a se estender. Eu sentia um frio na barriga, uma pontada estranha cada vez que ele falava sobre disciplina ou retidão. Era um incômodo silencioso, que eu evitava ver, como quem desvia o olhar de um espelho rachado. Você já sentiu essa voz interna te avisando e você simplesmente a silenciou? Um dia, depois de um culto de domingo, enquanto a orquestra tocava o hino 454, a voz divina sentia algo estranho. A melodia, que sempre me trazia paz, parecia agora um lamento distante, um fio de ar gelado atravessando a nave quente da igreja. O som dos violinos, antes doce, agora arranhava. Olhei para o relógio na parede lateral. Os ponteiros pareciam congelados, presos num instante que não passava. Uma sensação esquisita. Senti como se alguém me observasse de perto, mas não havia ninguém ali, apenas a multidão de irmãos se dispersando. Era um peso no peito, um nó na garganta. Naquela semana, o peso só aumentou. Uma dor surda começou a pulsar no lado esquerdo do meu corpo, como se um ferro riscasse por dentro da minha cabeça, sem queimar por fora. O cheiro de pão fresco na cozinha, que eu tanto amava, passou a me dar náuseas. Eu parei, respirei, tentei ignorar. Mas os sintomas físicos se tornaram mais insistentes. Um zumbido baixo, um sussurro constante, começou a morar nos meus ouvidos. Era como se as bordas da realidade perdessem a nitidez, e o tempo, antes tão linear, agora esticasse e encolhesse sem aviso. A cada passo, a cada palavra, eu sentia um cansaço que não era físico, mas que drenava minha alma. O silêncio da casa, antes tão acolhedor, começou a soar. Não era um silêncio vazio, mas um cheio de ruídos estranhos, ecos de algo que eu não conseguia identificar. A temperatura ambiente parecia variar sem motivo, ora um calor que me fazia suar frio, ora um frio que me congelava os ossos por dentro. Minhas mãos, antes tão firmes, tremiam. Eu me sentia leve, quase flutuando, mas ao mesmo tempo um peso invisível me puxava para baixo, como se um chumbo líquido corresse nas minhas veias. A luz do sol que entrava pela janela da sala parecia opaca, sem brilho. Se você já sentiu esse chamado, diga nos comentários. Abre meus olhos. Eu ia aos cultos, via os irmãos e irmãs com seus rostos serenos. Via o ancião pregando com a voz potente, os jovens cantando no coral, as crianças correndo pelos corredores. Parecia tudo normal. Mas para mim, o véu estava se rasgando. Eu vi um brilho diferente nos olhos de alguns, um brilho de orgulho zelado, de quem se sente intocável pela sua posição. Vi a devoção se misturar com a idolatria, a fé se confundir com a fachada, o engano sutil se instalando nos corações. Pequenas microcenas se repetiam, um irmão cochichando sobre a vida de outro, uma irmã ostentando uma nova joia, tudo sob o manto de uma falsa humildade. O lugar que me engolfava não era a igreja física, mas a teia invisível de expectativas e aparências que eu mesma ajudava a construir.
Eu estava prestes a descobrir que essa dor não era apenas minha, e que a verdade, por mais dura que fosse, viria de onde eu menos esperava, de uma fonte improvável. Eu achava que o inimigo estava lá fora, mas ele estava muito mais perto, dentro de uma casa onde o hino 454 era tocado na vitrola, sempre. O inimigo estava lá dentro, sim. Naquela casa, o cheiro de incenso suave se misturava com o cheiro pesado de algo que eu não conseguia nomear, um odor que grudava nas paredes. O hino 454, a voz divina tocava na vitrola, sempre. Meu marido, o diácono, parecia ainda mais zeloso, mais solene. Ele falava sobre a importância da retidão, com um brilho quase febril nos olhos, enquanto o ar da sala ficava denso, difícil de respirar. Eu sentia um formigamento frio na ponta dos dedos, um aviso que eu insistia em ignorar. Aquela melodia que devia ser consolo soava como uma canção de ninar para um sono profundo e perigoso. A fraqueza crescia, dia após dia. Meu corpo, antes tão ágil, agora parecia feito de chumbo. Cada passo era um esforço. As cores do mundo pareciam desbotar. O som das conversas dos irmãos na igreja chegava aos meus ouvidos como algo abafado, distante. Eu me sentia presa, como um peixe em aquário turvo, com a água ficando cada vez mais pesada. Aquele zumbido constante, antes um sussurro, agora era um coro de vozes indistintas, me chamando para algum lugar escuro. Eu tentava me agarrar à rotina, à fé que me envolvia desde criança, mas ela escorria pelas minhas mãos, como areia fina. Eu achava que era apenas cansaço, mas era muito mais. Depois de um culto, o último que eu me lembraria por um tempo, a orquestra tocou o hino 454 novamente. A melodia, que um dia foi promessa, agora soava como um lamento. Senti uma fraqueza avassaladora, um frio que vinha de dentro, sem queimar por fora, e meu corpo cedeu. As bordas da nave da igreja giraram. O chão de madeira polida, que antes parecia tão firme, veio ao meu encontro. Desmaiei ali mesmo, na porta, sob o olhar atônito dos irmãos. A última coisa que senti foi o cheiro de cera e o fio repentino do chão contra meu rosto. Eu achei que era o fim. Mas era apenas o começo de uma clareza que doeria. Se acredita que a consciência continua, escreva nos comentários. Eu acredito. Fui levada às pressas para o hospital. O diagnóstico foi grave, uma infecção generalizada. Meu organismo em colapso. Fiquei internada na UTI, ligada a aparelhos. O calor dos bancos de madeira da igreja deu lugar a um leito frio, com lençóis ásperos. O cheiro de incenso foi substituído pelo cheiro pungente de desinfetante. O som dos hinos, pelos bips incessantes das máquinas. Minha garganta estava seca por dentro, e o gosto metálico na boca me dizia que algo estava muito errado. Eu estava entre a vida e a morte, e ali, naquele limbo, longe de tudo o que eu conhecia, o Senhor começou a me conceder uma clareza que eu jamais teria em outro lugar. Em meio à minha fragilidade, uma irmã da mocidade, a jovem Maria, veio me visitar. Ela tinha os olhos mareados, mas a voz firme. Ela segurava uma Bíblia pequena, com a capa desbotada, e as mãos dela exalavam um perfume suave de jasmim. Maria não era de muitas palavras, mas o que ela disse ali, naquele quarto de hospital com a luz branca e fria, ecoou como um trovão. Ela leu um versículo, de Isaías 59:2, que dizia: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." Ela então me contou sobre um sonho que uma anciã querida da congregação havia tido. Não era sobre mim diretamente, mas sobre a conduta de um líder, um pilar da fé, que estava usando a sua posição para benefício próprio, para encobrir suas próprias falhas, ferindo a muitos no processo. A voz de Maria era um fio de esperança, mas suas palavras eram um corte afiado. Ela não precisou dizer nomes. Eu entendi. Minha enfermidade não era apenas física. Era o reflexo de uma dor espiritual profunda, causada pela conduta de quem deveria ser um pilar de fé e retidão. Meu marido. Aquelas palavras me atingiram como uma martelada, e o ar gelado do hospital pareceu se condensar em meu peito.
A verdade era um peso que doía, mas ao mesmo tempo abria uma fresta de ar puro. Se precisa romper com o engano, escreve nos comentários e livra-me do engano. De repente, a névoa que me envolvia se dissipou. O zumbido em meus ouvidos não era mais um coro de vozes indistintas, mas sim uma única voz, aguda e debochada, que parecia vir de dentro de mim, mas ao mesmo tempo estava em todo lugar. Era o acusador, sussurrando mentiras antigas, verdades distorcidas. Ele dizia que eu era fraca, que eu merecia o que estava passando, que minha fé era falsa, que eu não enxerguei porque não quis. O ar na UTI parecia vibrar com sua presença. A voz era fria, gélida, e me fazia sentir um arrepio na espinha. Ele me lembrava de cada pequena falha, cada momento de dúvida, cada vez que eu desviei o olhar do espelho rachado. Ele tentava me convencer de que a culpa era minha, que eu era cúmplice do engano. De repente, a névoa que me envolvia se dissipou. O zumbido em meus ouvidos não era mais um coro de vozes indistintas, mas sim uma única voz, aguda ou debochada, que parecia vir de dentro de mim, mas ao mesmo tempo estava em todo lugar. Era o acusador, sussurrando mentiras antigas, verdades distorcidas. Ele dizia que eu era fraca, que eu merecia o que estava passando, que minha fé era falsa, que eu não enxerguei porque não quis. O ar na UTI parecia vibrar com sua presença. A voz era fria, gélida e me fazia sentir um arrepio na espinha. Ele me lembrava de cada pequena falha, cada momento de dúvida, cada vez que eu desviei o olhar do espelho rachado. Ele tentava me convencer de que a culpa era minha, que eu era cúmplice do engano. Você viu o brilho de orgulho nos olhos dele, Ana. Ele zombava, e o frio no meu peito se intensificava. Senti o ar pesado na casa. Por que calou? Por que se escondeu atrás dos hinos? Seu silêncio é tão alto quanto a mentira dele. Você não é vítima. Você é parte disso. As palavras dele eram como agulhas de gelo, perfurando minha pele, mesmo sob os lençóis quentes. O gosto metálico na boca ficou mais forte, amargo. Eu tentava fechar os olhos, mas as imagens de momentos passados se projetavam na escuridão, como um filme cruel. Cada vez que eu sentia o incômodo silencioso e o afastava, cada vez que eu ignorava o fio de ar gelado, eu me vi de novo, sentada nos bancos de madeira, com o calor dos irmãos ao meu redor. Mas, agora, eu via a mim mesma com outros olhos. Eu me agarrava à imagem de perfeição, à fachada de uma família exemplar na fé. O medo de desonrar, de questionar, de romper com o que parecia tão sólido, me cegou. Meu anel de casamento, antes um símbolo de união, parecia agora pesado e frio no meu dedo. Eu senti o peso da minha própria covardia, da minha vaidade em manter as aparências. Não era só o engano dele, era o meu próprio orgulho. O orgulho que me impedia de ver a rachadura no espelho. Se entendeu o perigo do orgulho, comenta agora. O orgulho cega. O acusador riu, uma risada seca que arranhava os meus ouvidos, como ferro riscando por dentro da cabeça. Finalmente você enxerga. Ana, e o que vai fazer agora? Vai se afogar na culpa? Vai se entregar à vergonha? O ar gelado da UTI se tornou opressor, quase me sufocando. Eu sentia minhas mãos frias por dentro, a garganta seca, um nó apertado no estômago. Eu estava perdida, sem chão, encurralada pelas minhas próprias escolhas e pelo peso da verdade que eu havia evitado por tanto tempo. A voz dele era sedutora, prometendo um caminho de desespero. Eu não via saída. Mas então, em meio àquele turbilhão de vozes e acusações, uma luz suave começou a brilhar. Não era a luz fria e branca do hospital, mas um brilho morno, dourado, que parecia vir de dentro, preenchendo o quarto. O zumbido do acusador começou a diminuir, como um rádio perdendo o sinal. E então eu ouvi uma voz. Não era um sussurro nem um grito. Era uma voz que combinava a força de um trovão com a doçura de uma canção de ninar. Uma voz que eu reconhecia, mas que nunca havia ouvido de forma tão clara. Era a voz do Senhor, e ela ecoou em meu ser, cortando toda a mentira. Ana, a verdade liberta, mas a justiça exige arrependimento. Meu amor te alcança, erga-se. As palavras eram poucas, mas carregavam um peso e uma compaixão que me desarmaram. Elas não condenavam, mas ofereciam um caminho. O frio no meu peito se dissipou.
substituído por um calor que irradiava de dentro para fora, como se um fogo gentil acendesse em meu coração. O gosto metálico sumiu. As máquinas da UTI, antes tão ruidosas, agora soavam distantes, quase imperceptíveis. Eu entendi. Entendi minha parte, minha falha, meu orgulho. Entendi que o Senhor não me abandonou, mesmo quando eu me perdi. Eu me rendi, não ao acusador, mas àquela voz. Aquele veredito pesava, sim, porque a clareza do meu próprio engano era dolorosa. Mas, paradoxalmente, trazia uma liberdade que eu não sentia há anos. As amarras invisíveis que me prendiam às aparências se romperam. O medo se esvaiu, deixando para trás um vazio que começava a ser preenchido por uma paz profunda. Eu chorei. Lágrimas quentes rolaram pelo meu rosto, lavando a dor, a vergonha, o peso. Eu estava ali, em um leito de UTI, frágil e vulnerável, mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia verdadeiramente livre. Eu sabia que a luta ainda não tinha acabado, mas o caminho estava claro, e eu não estava sozinha. Se você está comigo até aqui, diga nos comentários. A verdade liberta. Após dias de luta, o Senhor me trouxe de volta. Lenta e dolorosamente, as luzes miúdas do monitor de UTI começaram a ganhar foco. O cheiro de desinfetante, antissufocante, agora parecia menos agressivo, ainda que frio. Eu senti o peso do meu corpo no leito, mas, ao mesmo tempo, uma leveza estranha na alma. Minha garganta ainda estava seca, um sabor metálico persistia, mas a névoa que me envolvia se dissipava. Eu voltava, mas não era a mesma Ana. Havia um novo peso, o da consciência desperta, que me lembrava de cada detalhe, cada omissão. A recuperação física foi lenta. Cada passo era uma vitória. Sentir o chão sob os pés, o vento suave no rosto. Mas a espiritual, irmãos, essa foi um verdadeiro milagre. Compreendi que o Senhor permite que certas provações venham para nos purificar, para nos mostrar a verdade, mesmo que dolorosa. Aquele tempo no hospital, longe do calor dos bancos de madeira da igreja, da rotina que me anestesiava, foi um deserto necessário. Ali, o silêncio não soava mais como um eco de enganos, mas como um convite à reflexão. Você já sentiu essa quietude te chamando para a verdade? Minha rotina mudou. Antes, eu acordava com a ansiedade de cumprir expectativas, de manter uma imagem. Agora, eu buscava paz. Troquei a pressa por pausas. A primeira coisa que fazia era dobrar os joelhos, não mais com angústia, mas com um coração grato. O cheiro do café coado, que antes eu mal notava, agora era um convite à presença. Eu passei a saborear cada momento. Cada raio de sol que entrava pela janela, cada respiração. Era um novo ritmo, mais lento, mais meu. A dinâmica em casa também mudou. O diálogo antisuperficial ganhou profundidade. Não era fácil, havia feridas, silêncios que pesavam como chumbo, mas a clareza da voz do Senhor me dava força para lidar com a verdade, sem raiva, sem amargura. Era uma justiça que se manifestava na paz que só o Espírito Santo pode dar, não na forma que eu esperava. Eu fui libertada daquele peso, daquele ciclo de aparências. Meus olhos, antes vendados pelo orgulho, agora viam um mundo com uma nitidez dolorosa, mas real. Se decide mudar hoje, comenta, novo começo. Minha relação com o consumo também se transformou. Antes eu buscava preencher vazios com coisas, com a validação externa que um objeto novo podia trazer. Agora, o valor estava na simplicidade, naquilo que era essencial. O toque de um tecido simples, o sabor de uma fruta fresca, a brisa que entrava pela janela. O excesso me parecia pesado, quase sufocante. Eu buscava leveza em tudo. Minha casa, antes cheia de coisas, começou a respirar. Na comunidade, a congregação, com seus anciãos e cooperadores, me acolheu. Não houve julgamento, mas suporte. Eles me deram o espaço e o apoio necessários para recomeçar. Eu não me sentia mais sozinha. Aquele calor dos irmãos, que antes eu sentia como uma pressão para ser perfeita, agora era um abraço genuíno. Eu podia ser Ana, com minhas falhas e minhas verdades, e ser aceita. As conversas eram mais sinceras, os olhares mais compassivos. O hino 454, que um dia soou como lamento,
começou a retornar aos meus ouvidos com a melodia de uma promessa renovada. Minha devoção se tornou mais íntima. Não era sobre rituais vazios, mas sobre uma conexão real com o Criador. Eu li a palavra com outros olhos, buscando a essência, não a interpretação conveniente. A oração deixou de ser uma obrigação e se tornou um diálogo constante, um bálsamo para a alma. O cheiro de cera e incenso da igreja, que antes me trazia lembranças de um passado turvo, agora me lembrava da presença de Deus em cada detalhe, em cada irmão que estendia a mão. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Eu entendi que a verdadeira fé não se esconde atrás de títulos ou posições, mas se revela na humildade e na busca incessante pela verdade. O Senhor me guardou, me concedeu a vitória sobre mim mesma, sobre o engano que eu permiti morar em meu coração. Eu ainda tinha um caminho a percorrer, mas agora eu caminhava com passos firmes, com a clareza de quem foi resgatada do abismo. A consciência continuava pesando, sim, mas era um peso de responsabilidade, não de culpa. Eu estava pronta para o próximo passo. Mas e você? Quantas vezes a gente se engana com a fachada, com o que parece ser perfeito por fora, enquanto por dentro o alicerce já está rachado? Eu vivi isso, respirei isso. Aquele incômodo silencioso que eu sentia, aquela pontada estranha cada vez que meu marido falava de retidão com um brilho febril nos olhos. Você já sentiu esse ar pesado, esse cheiro de algo que não se encaixa, mas preferiu desviar o olhar, como eu desviava do espelho rachado? É fácil apontar o dedo para o erro do outro. Mas e o nosso próprio orgulho, a nossa própria covardia em manter as aparências? Aquele medo de desonrar, de questionar, de romper com o que parecia tão sólido. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. A verdade é que a minha história não é apenas minha. Ela é um convite para olharmos para dentro, para sentirmos o peso da nossa própria bagagem. Qual é o seu hino 454 que, de repente, deixou de ser promessa e virou lamento? Qual é o cheiro de incenso que, para você, agora se mistura com o odor pesado de algo não resolvido? A clareza dói. Dói ver que a devoção pode se misturar com a idolatria, que a fé pode se confundir com a fachada. Pense nisso. Não é sobre apontar falhas, mas sobre reconhecer a nossa própria humanidade, a nossa busca por um caminho mais verdadeiro. A estrada da verdade nem sempre é reta. Ela tem suas curvas, seus abismos, seus momentos de silêncio que soam mais alto que qualquer grito. Mas o que ganhamos ao abraçá-la? Ganhamos a leveza de caminhar sem o fardo do engano. Ganhamos a paz que não depende das circunstâncias nem da aprovação dos outros. É uma paz que vem de dentro, que irradia como um calor morno, mesmo quando o mundo lá fora tenta nos congelar. É como sentir o toque aveludado da capa da Bíblia, mas agora com um novo entendimento, mais profundo, mais real. Eu sei que não é um caminho simples. Exige coragem para olhar para o brilho de orgulho, seja nos outros, seja em nós mesmos. Exige a renúncia de velhas crenças, de velhos hábitos que nos prendem a um ciclo de aparências. Mas a paz que vem depois, a sensação de que o chumbo líquido nas veias foi substituído por um fluxo leve e constante, é indescritível. É um renascimento. É como sentir o ar puro da manhã, depois de uma noite escura e sufocante. É entender que a voz do Senhor não é para condenar, mas para libertar, para nos erguer. É um chamado para uma vida mais autêntica, mais conectada. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. Essa jornada de transformação para mim foi um deserto necessário. Longe do calor dos bancos de madeira da igreja, eu encontrei um calor ainda maior, o da presença divina que me acolhia na minha fragilidade. Os bips das máquinas da UTI, antes um ruído ensurdecedor, se transformaram em um lembrete constante da vida que me era devolvida, da chance de recomeçar. Eu entendi que o Senhor permite que certas provações venham não para nos castigar, mas para nos purificar, para nos mostrar a verdade, por mais que ela doa. A dor da clareza é um preço pequeno pela liberdade que ela oferece. A gente se agarra tanto ao familiar, ao confortável, mesmo que nos aprisione. Mas a voz nos chama para romper, para voar. Você está pronto para voar? Aquele chamado para voar, para romper com o que nos prende, é um convite divino. Não é fácil, eu sei, mas é a única forma de sentir a verdadeira paz.
Aquela que não depende de títulos ou aparências. Se essa decisão é sua, escreve agora nos comentários: Jesus, eu te escolho. Essa é a minha oração hoje. Eu escolho a verdade. Eu escolho a liberdade. Senhor, eu me rendo à tua vontade, à tua justiça que se manifesta na paz. Que a tua luz dissipe toda a sombra em meu coração e na minha vida. E amanhã de manhã, quando o sol nascer e o cheiro de café invadir a sua casa, quero te convidar para 4 passos simples. Primeiro, leia Isaías 59:2 novamente, deixando que a palavra penetre fundo. Sinta a textura da página, o peso da verdade. Segundo, decida ter uma atitude de humildade em todas as suas interações, buscando a essência, não a fachada. Terceiro, renuncie ao orgulho, aquela necessidade de manter aparências que pesa como chumbo. Deixe que a leveza da verdade te envolva. E quarto, pense em uma pessoa que precisa dessa verdade, ou que você precisa perdoar. Estenda a mão, mesmo que só em oração. O Senhor vela por seus filhos, e mesmo nas maiores tribulações, Ele nos guarda e nos concede a vitória. Para que possamos sempre dizer: glória a Deus, que a paz de Deus reine em vossos corações. E se você quer continuar aprofundando nessas verdades, não perca o próximo vídeo do CCB Testemunhos, onde mais histórias de superação e fé esperam por você. Até lá!